Como a inspiração de Pelé ajudou a transformar o Brasil em sinônimo de futebol e conseguiu vencer o racismo. Bom, Arthur Friedenreich nasceu em São Paulo, capital, no ano de 1892. Ele era filho de um alemão chamado Oscar e de uma negra chamada Matilde. Com essa junção, tinha olhos verdes e características negras, por isso tentava esconder essa origem alisando o cabelo, para ter o menor traço possível de uma pessoa negra e forçar a narrativa de uma origem branca. Eram tempos ainda mais difíceis para a população negra, pois eles não tinham um reconhecimento devido e só conseguiam se inserir em contextos como futebol se fossem muito acima da média. Ele podia se identificar com a elite que na época dominava o futebol e também podia se identificar com o povão que em breve começaria a dominar o futebol. Mas ele escolheu um meio termo e se tornou um herói nacional no decorrer de sua carreira. Friedenreich era o craque da época e venceu a barreira que os dirigentes tinham em evitar jogadores negros na seleção brasileira. Já na escola Mackenzie College, o garoto se destacava, e seu pai Oscar, percebendo que tinha em mãos, incentivou sua ida para um clube amador. Então Fried começou sua carreira em 1909 no Germânia, que tinha uma grande relação com alemães e era dominado por brancos. Lá ele conheceu o treinador Hermann Friese, que era um ex-jogador e corredor. Ele conseguiu se transformar no grande professor de Friedenreich em seu início como jogador de futebol, desenvolvendo muito sua parte técnica, mas principalmente a parte física, que foi o grande diferencial durante a carreira de Fried. Mas depois de 6 meses, o craque foi dispensado por seu estilo de jogo baseado no improviso e sem uma disciplina tática tão grande. Então foi para o Ipiranga de São Paulo. Lá ele se tornou artilheiro do Paulistão em 1912 e isso ajudou a alavancar sua carreira. Também se tornou um craque mais objetivo e fez a escolha que mudou sua vida, ir para o Paulistano. O Paulistano surgiu na época com Friedenreich e foi o primeiro clube a fazer sucesso em uma excursão na Europa. Durante essas viagens, Fried gostava de aproveitar a noite e mostrava um pouco de sua personalidade descolada e boêmia. Mas isso não manchou sua reputação, já que com as vitórias contra equipes europeias, os jogadores do Paulistano voltaram como heróis e Arthur se tornou ainda mais famoso. Ele jogou ao todo mais de 10 anos no clube, que era a grande potência do estado e talvez até do país na época. Lá, Fried ganhou 6 campeonatos paulistas e formou uma dinastia. O craque estava presente no primeiro jogo da seleção brasileira em 1914, que foi contra o Exeter City, e o Brasil venceu por 2-0. E surpreendentemente, ele não marcou nenhum gol. Já em 1919, o Brasil participou do seu primeiro torneio internacional, que se transformou na atual Copa América. A seleção foi campeã contra o Uruguai e trouxe um grande sucesso para o futebol no país, mesmo com todos os jogadores sendo amadores na época. Foi o primeiro grande título da seleção e também um prenúncio da grandeza que o país conseguiria no futebol. Friedenreich ganhou seu apelido de El Tigre depois de marcar o gol do título do Brasil na final, e uma vitória por 1-0 sobre o Uruguai. Os próprios uruguaios deram a ele esse nome. A equipe escreveu um pergaminho que lhe dava o título de El Tigre. Por ser o melhor centroavante da competição, eles lhe deram esse título. Em 1922, ele participou do bicampeonato do torneio pelo Brasil e se tornou um gigantesco ídolo nacional. Ele ainda iria disputar a Copa de 1930 com 38 anos se não fosse a exclusão de paulistas. Agora pense, se já é difícil ver atualmente um jogador dessa idade jogar uma Copa mesmo com avanços medicinais e esportivos, imagine há mais de 90 anos atrás. O cara tinha que ser muito bom mesmo para vencer a barreira da idade. Fried também acabaria não conseguindo jogar nenhuma Olimpíadas, já que o Brasil faria sua primeira participação no futebol em 1952, quando ele já estava aposentado. Ele jogou em um período de transição do amadorismo para o profissionalismo em um momento de popularização do futebol. A profissionalização era discutida com muita resistência e o paulistano não se profissionalizou e abandonou a prática do futebol. Com isso, Fried ficou livre para jogar em outro clube, tendo passagens curtas no Internacional de São Paulo e Atlético Santista. Mas como alguns dirigentes de seu ex-time eram a favor da profissionalização e criaram São Paulo em uma fusão entre Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, Fried decidiu voltar para onde se sentia pertencente e tinha seus velhos amigos. No tricolor, El Tigre se transformou no primeiro grande craque do clube e ajudou na conquista do Campeonato Paulista de 1931, sendo decisivo mesmo com 39 anos. Friedenreich ainda quase foi homenageado com o nome oficial do Morumbi por ser a primeira grande estrela e ídolo do clube. Mas na época, Cícero Pompeu de Toledo era presidente do clube e armou todo o plano para a construção do estádio, mas acabou morrendo antes de sua inauguração. Então o estádio herdou seu nome. Durante a Revolução de 1932, Friedenreich deu uma pausa na sua carreira e se alistou no Exército Paulista. Chegou até a ser tenente e saiu do conflito como herói, pois com certeza não precisava participar dele, mas defendeu suas convicções.
Arthur ainda passou pelo Santos em 1930 e 1935 e se aposentou de uma vez por todas jogando seus últimos jogos pelo Flamengo como forma de homenagem aos cariocas quando tinha 44 anos. Já na seleção, ele se aposentou em uma partida contra o River Plate em 1935. Fried era um cobrador nato de pênaltis e até surgiu o mito que ele nunca havia perdido um pênalti. Essa fake news foi criada por ele mesmo como forma de se vangloriar. Como na época não existia grande registro e confiabilidade de fontes, e o boca a boca era o grande divulgador de tudo, essa mentira conseguiu se sustentar por um certo tempo. Mas, na realidade, ele perdeu alguns pênaltis, como em 1920, quando ele jogava no Paulistano e enfrentou o Palmeiras no Paulistão. Friedenreich marcou muitos gols, isso é fato. Mas existem diversas contagens que apontam números bem distintos, de 554 a 1329, que inclusive o tornaria o maior artilheiro da história do futebol. Mas a mais confiável é a de 554, feita pelo historiador Alexandre da Costa, que publicou O Tigre do Futebol, uma viagem aos tempos de Arthur Friedenreich. Essa contagem faz ele ter uma média de 0,99 gol por partida, maior até do que a de Pelé, 0,93. Como não existia um registro das partidas tão minucioso como os dias de hoje, nem um controle organizado das súmulas e tudo era contado de uma forma até um pouco amadora, fazendo jus ao amadorismo da época, ainda existe essa divergência. Mas realmente Arthur era um matador dentro da área, marcando 7 gols em uma partida contra a União da Lapa no Paulistão de 1928 e sendo artilheiro do Campeonato Paulista 8 vezes. Também é fato que na época a distância de qualidade entre times fortes como o paulistano e times fracos era bem maior por conta do amadorismo. Mas isso não tira os méritos do primeiro supercraque brasileiro que se sobressaía em seu tempo. No livro Pelé, Os 10 Corações do Rei, é mostrado que mesmo Pelé não assistindo El Tigre jogar, Fried era uma grande inspiração para o rei, muito por conta de seu talento. E só por isso é possível saber que El Tigre foi o melhor brasileiro de sua época. Após a aposentadoria, ele ainda tentou ser treinador e árbitro, mas falhou nas duas carreiras. Então ele se tornou um inspetor de vendas da Companhia Antártica Paulista e continuou na função até os 71 anos. Infelizmente, no dia 6 de setembro de 1969, aos 77 anos, Friedenreich faleceu em sua cidade natal por conta de uma arteriosclerose. Mas seu legado no futebol não foi apagado. Quando falamos sobre pioneiros no futebol, sempre pensamos em Pelé e Garrincha, e às vezes até Leônidas. Mas precisamos lembrar que o primeiro fora de série do país e que ainda conseguiu trazer títulos para a seleção em uma época do amadorismo foi Arthur Friedenreich. O Tigre brasileiro deve ser reverenciado por ajudar a tornar o Brasil o país do futebol. Sem ele, esses e outros grandes jogadores talvez não seriam esses ídolos no futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo, eu peço seu humilde like, faz toda a diferença na recomendação do vídeo, no alcance do vídeo, né? Pode apostar, né? Que o like com certeza vai me ajudar a manter esse conteúdo no canal com mais frequência até, né? E vai mostrar pra mim que esse é o caminho certo que eu devo seguir no canal e que eu devo continuar nesse assunto, né? Nessa pegada com o canal. Os comentários também são muito importantes, as suas recomendações, né? Para eu saber quais assuntos interessam mais o telespectador e eu posso abordar esses assuntos em futuros vídeos. Sua inscrição também é essencial, né? Ativação do sininho também, para não perder nenhum vídeo no canal e sempre estar ligado nas novidades. Então é isso. Tchau e até logo.